Eu queria fazer uma pergunta, cada um pode responder. É fácil essa, Marcelo. Eu queria perguntar a todos vocês sobre a questão do som, né? Porque uma sociedade onde cada vez mais a imagem, né, é tão valorizada, a fotografia, o vídeo, como é que a gente faz para cativar e prender a audiência pelo som? Quem quer começar? Está me passando aqui a bola, então vamos lá. É uma ótima pergunta, Gisele. Acho que assim, o som ele tem características próprias, muito diferentes, né, da imagem. Então, o som nos envolve, né? Você pode fechar os olhos, mas você não consegue fechar os ouvidos totalmente, né? O som permeia o ambiente, o som perpassa a gente, atravessa a gente, né? A gente sente o grave, né, numa festa, quando tem uma música alta e tal, né? Faz a gente trepidar, né? Faz a gente querer, né, mexer o pezinho, querer dançar. Então, assim, o som tem essa peculiaridade, o som tem essa capacidade de imersividade que o visual não proporciona, né? A gente sabe, todo mundo já deve ter feito experiências de realidade virtual, ter mexido com aqueles óculos em algum momento, alguma feira de ciências, num shopping, nessas demonstrações, e você olha assim, não sei vocês, mas assim, a minha experiência é, nossa, que horrível, que tosco isso, né? Que experiência péssima, falsa, né? Fake, assim, né? E o áudio, ele permite que você construa toda uma realidade, né? Falando do tema do evento, né? A gente está trabalhando com o imaginário aqui, né? Você imagina toda uma situação, toda uma cena a partir, muitas vezes, de uma ambiência sonora, né? O radiodrama é muito rico nesse sentido, né? A gente tem poucas experiências, né? A gente pensa assim, dá aula de rádio, aí fala das radionovelas dos anos 30, 40, 50. Mas, cara, tem radiodrama incrível hoje em podcast, né? Tem o Paciente 63, que é o maior sucesso agora nos Estados Unidos, que na verdade é uma série originalmente mexicana, né, que foi adaptada pelo Spotify aqui no Brasil, com o seu Jorge Amel Lisboa, né, fazendo os personagens principais. E é um radiodrama incrível, que o som desempenha um papel central. Você se imagina nas cenas, você percebe ali a trama se desenrolando, muitas vezes com um som ambiente, né, dando dicas, dando deixas do que está acontecendo ali, o que vai acontecer em seguida. A trilha sonora, né? Então o som tem essa capacidade de envolver a gente e de nos despertar emoções, né? Tem enfim, tem vários trabalhos sobre isso, né? O pessoal da semiótica, né? O pessoal da USP trabalha com essa questão do som, né? No sentido de construção de sentido a partir do som. Notas musicais que despertam sentimentos, né? Os acordes menores, os acordes maiores, né? Tem um pesquisador da USP que escreveu um artigo uma vez na Folha, né, sobre isso, falando que o filho dele era bebê, né? E sempre que tocava uma determinada música, o bebê chorava, né? Porque aquela nota sensibilizava e do nada ele chorava, mesmo sem ter nenhuma necessidade específica. E ele fez o teste várias vezes e despertava esse sentimento, né, de tristeza, aquela determinada música no filho dele, né? Então isso diz muito sobre o efeito do som sobre a gente, né? O som tem essa capacidade de nos envolver e de nos mobilizar, de gerar vínculos, né? Por isso que, assim, o pessoal mais velho, né? Acho que não é o caso de vocês. Não sei, alguém se sente amigo de um comunicador do rádio, assim? Ou uma pessoa assim, caramba, sou muito fã desse locutor, dessa locutora. Alguém tem essa sensação, né? Mas o pessoal mais velho tinha essa sensação com o rádio, né? Você se identificava com aquele comunicador, com aquela comunicadora e, né, tinha uma sensação de amizade à distância com uma pessoa que não te conhecia, né? O podcasting também traz um pouco disso, só que atualiza a linguagem, né, naturalmente. Não tanto assim, a Sarah Connor, que fez o Serial nos Estados Unidos, que é o podcast talvez dos mais baixados do mundo, né? Teve em 4, 5 anos mais de 600 milhões de downloads, né? Vocês ouviram falar do Serial?
Não? Então, vão atrás, procurem ouvir alguns episódios, pelo menos os primeiros, em inglês, né? A produtora foi comprada pelo New York Times depois, né? Um negócio milionário, porque eles atualizaram a linguagem do jornalismo narrativo e mesclando com a coisa da contação de histórias do rádio tradicional, popular americano, né? O This American Life era contação de histórias de vida, personagens, e a Sarah Koenig se torna esse personagem que desperta relação de amizade com o ouvinte. Ele vai contando para você a apuração dela, porque aí eu ia atrás, porque não sei o quê, eu fui fazer entrevista, mas eu tinha muitas dúvidas se eu ia conseguir, né? Compartilhando com o ouvinte, né, os bastidores da própria apuração, né? O passo a passo da investigação, para saber se montava quebra-cabeças ou não, se tinha peça faltando, o que ela tinha que fazer depois. Então, o ouvinte se sente meio cúmplice, se sente meio parceiro do comunicador, da pessoa que está ali conduzindo aquela narrativa. Então, essa é uma estratégia muito interessante. A gente vai tentando fazer essas experiências, né? O Lunar é uma experiência legal, bacana, de jornalismo narrativo em podcast. Eu tento fazer muitos alunos experimentarem. Hoje eu dirijo a Rádio FRJ, né? A Rádio FRJ é uma rádio web, por enquanto, mas espero que a gente esteja em FM aí em 1 ano, no máximo. Né? Já temos os transmissores, está para subir aí. Anotem a frequência, 78,9 FM. Vai estar no ar em breve, a Rádio Educativa do Rio de Janeiro. E a gente tenta muito fazer experimentações com o jornalismo narrativo também. Né? Tem um podcast que a gente faz com os alunos em sala de aula, que é o Direto da Sala de Aula, que são episódios avulsos em que eu estimulo eles a experimentarem a linguagem e fazerem coisas fora do convencional. E aí tem dramatizações, tem contação de histórias, tem, né, várias experiências. Convido vocês a darem uma ouvida nesse conteúdo. E acho que temos muitas coisas interessantes, né, que remetem a essa lógica de contação de histórias hoje no mercado. O Projeto Quirino é um primor, né? O Vida de Jornalista é fantástico, Rádio Escafandro tem episódios incríveis, né? Tem vários podcasts narrativos que são riquíssimos e que trazem esse sentimento de imersividade, de você mergulhar na história de uma forma positiva. Eu acho que alguns até exageram, tá? Tem um podcast que eu não vou falar qual é, mas que é muito popular, vocês devem ter ouvido em algum momento, que dá para... os episódios tinham 1h30, 2 horas de duração, não precisava, né? Dava para cortar meia hora ali tranquilamente. Aí faz falta o jornalista, né? O jornalista faz falta, porque o jornalista se policia, ele vai lá, corta palavras, vai enxugando o roteiro e tal, para ficar com 1 hora, ficar com meia hora, 45 minutos, 1h30, 2 horas, não precisa. Às vezes eu acho exagero. É a lógica do mercado, né? Tem alguns podcasts bastante populares que são feitos assim, mas acho que o jornalismo faz diferença, né? O profissional de comunicação, o jornalista, o RP, a pessoa que tem a formação nível superior, faz diferença nessa hora, porque você tem uma preparação para enxugar mais, fazer uma coisa mais concisa, mais direta, mais objetiva, e que, ao mesmo tempo, possa ser envolvente, atraente, né? Tem um programa que a gente faz, que é o Semente da Ciência, que eu brinco com os alunos. Está aqui a Maíra, minha bolsista lá, né, que é ex-aluna da UERJ, foi lá para o FRJ, trocou, né, fez que nem eu, trocou a UERJ pela FRJ, e está aqui voltando, vendo os colegas. Mas eu falo para a turma do Semente da Ciência, eu falo assim, gente, divulgação científica tem que ser sexy, né? Tem que ser atraente, tem que ser divertido, tem que ser saboroso. Pode ser chato, né? Se a gente começa a falar jargão e comprar o jargão do cientista, fica um tédio, a pessoa entra em looping, dorme e se perde, não vai acompanhar. Então, a narratividade está em tudo, no áudio, né? Seja no rádio, rediciano, seja no podcast em narrativo estrito senso, né? Mas em várias gradações, em vários tipos de conteúdo que a gente tem hoje no mercado. É importante explorar essas potencialidades. Muito bom. Palmas para o professor, né? Pensando brevemente, né, no que o Marcelo estava falando, sobre como que a gente constrói essa relação de proximidade com o ouvinte,
né, o podcaster e o ouvinte, eu me lembrei de um caso que eu achei muito curioso, né? Quem não me conhece, né, já pelo sotaque percebeu que eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou sul-mato-grossense. Então, eu tenho esse sotaque com R carregado. Se eu falo Cardeal Arco Verde, por exemplo, todo mundo sabe que eu não sou daqui. E aí, tem uma artista aqui do Rio de Janeiro, né, que é a Maiara Lista, que ela ouviu o meu podcast. E aí, ela, quando ela começou a namorar o namorado dela atual, né, que é o Gabriel, ele é da minha cidade, Mato Grosso do Sul. E aí ela falava que ela escutava o meu programa e matava um pouco a saudade dele, porque o sotaque era parecido. Então eu vejo como a gente não faz ideia, né, de como é que a nossa voz chega nessas pessoas, como é que ela sensibiliza essas pessoas. Inclusive, eu acho especialmente fascinante como a nossa voz, claro, a partir do momento que a gente enuncia, né, essa voz já se perde. No podcast, como ela fica ali enquanto uma cápsula do tempo, as pessoas podem ir acessando aquilo a qualquer momento, eles vão ouvir minha voz, uma voz que já não é mais minha, né, que ela já está ali. Às vezes as coisas que eu, inclusive, falei, pensei, senti, não fazem mais parte de quem eu sou, mas elas vão lá e consomem isso e elas se relacionam ainda com isso. Então, a gente vai construindo esse tipo de relação. Quando eu já falei em sala de aula, né, para alguns alunos meus, mas aconteceu já de gente que pediu para eu dar nome para o filho, né, porque ouvi o podcast junto com a namorada, ela engravidou ouvindo o podcast. Esquisito, né? Um pouquinho esquisito. Tem um outro acontecimento, foi do rapaz que escreveu um poema de amor, né, para a namorada e colocou meu nome no meio do poema. Ele falou assim, que meu podcast de folclore, ele falava assim, eu te amo como o Andrioli ama folclore. Aí eu fiquei pensando assim, como é que ele rimou com folclore depois, para pelo menos fazer sentido. Então é isso. Ao mesmo tempo, nós temos situações que são já muito emocionantes, né? De uma mocinha que, quando eu estava voltando de Guarulhos para cá, pegando o avião, ela me reconhece no aeroporto e vem falar comigo e diz que ela escutava o meu programa quando era pandemia. E aí, na pandemia, era aquele momento que estava todo mundo muito doente, né, que ela perdeu gente na família. Então, ela não me abraça, ela não pede foto, nada. Ela começa a chorar, agradece e vai embora correndo. Ela vira as costas e vai embora. Então, ela só queria falar obrigado. Então, a gente nunca sabe, né, como é que um programa que às vezes a gente faz de maneira frugal, né, para explorar o nosso tempo livre, como é que ele vai chegar nessas pessoas. Então, o som conduz, né, esses sentimentos. Não, eu também, eu só ia fazer porque eu acho que eu até roubei um pouquinho desse tema na minha fala inicial, então eu acho que na questão do jornalismo dá para fazer bastante coisa imersiva mesmo. No vídeo eu tento fazer bastante isso, não no nível do Andrioli, que as pessoas ouvem e saem fazendo filhos por aí, não chego nesse ponto, mas dá para fazer, assim, com... do Boto, exatamente. Mas dá para fazer com narração, você descrevendo um cenário. Então, se você está fazendo uma reportagem aqui dentro, você fala que as cadeiras são verdes, que o auditório tem essa inclinação, e você tenta fazer a pessoa se imaginar aqui dentro. Dá para fazer com gravação externa, quando você vai gravar um som na rua, que pode ficar legal. Dá para fazer com recriação de cena, você fazendo ali os efeitos. Enfim, tem várias coisas que eu acho que potencializam o som como uma ferramenta para a gente ficar mais imersivo, sabe?